Agora foi. Feliz sábado. Que alegria ter você aqui para esse início de semana de oração. Faz tanto tempo, né, que a gente está assistindo culto em casa, fica no conforto. Muitas vezes a gente assiste na nossa cama, no sofá, nem tira o pijama, vai, engata tudo, acorda pertinho da hora do culto e já assiste. Mas é uma alegria poder vir para cá. E é muito bom agora a gente poder começar uma semana de oração, finalmente. Claro que de uma forma um pouquinho diferente, ainda não com todos os cultos presenciais, como o Luizinho falou. Então, só lembrando, começou hoje, amanhã às 8 horas da noite nós temos o segundo encontro, tá bom? E de segunda a quinta nós vamos fazer virtualmente. Você vai poder acompanhar no canal da igreja, tudo certinho. Mas na sexta-feira à noite, às 8 horas também, presencialmente aqui na nossa igreja. E nós vamos finalizar no sábado que vem, pela manhã, igual hoje. E uma coisa legal é que cada dia dessa semana de oração será um pregador diferente, tá? Convidamos algumas pessoas para trazer, porque o tema, ele é um tema interessante. Nós gostamos de falar muito sobre a graça, né? Acho que todo lugar que a gente vai, dentro da nossa igreja, quando a gente visita outras igrejas, a palavra que a gente mais fala é graça. Somos salvos pela graça. Acabamos de cantar uma música, que a tua graça me basta. Mas, quando a gente para pensar na graça, em tudo que ela representa, muitas vezes a gente não entende realmente o que é graça. Porque pode parecer simples, mas talvez não seja tão simples assim de entender. E é por isso que nós escolhemos esse tema na semana de oração. Cada dia vai falar uma forma da graça, né? As 7 formas da graça. Em como ela muda o nosso ser em algum momento da nossa vida. Vamos falar, tem os temas, alguma coisa aí? Acho que não, na equipe? Ok. Nós vamos falar de como a graça nos muda no discipulado, porque será que existe discípulo sem entender graça? Será que existe graça sem discípulo? Nós vamos entender um pouquinho de como que é a graça na nossa vida, numa vida em comunidade. Porque será que somos salvos pela graça e pronto, acabou, estou pensando só no meu futuro? Ou ela muda alguma coisa no nosso convívio com as outras pessoas, com o nosso próximo? Vamos falar sobre reino, sobre sacerdócio, muitos temas interessantes que você não pode perder. Cada dia vai acontecer no nosso canal da igreja, tá bom? Mas hoje, para a nossa estreia, nós precisamos entender realmente o que é a palavra graça. Graça. O ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande de entender a graça. Por exemplo, Luizinho, fica tranquilo, você não vai precisar falar, já me olhou assustado aqui. Luizinho, você levantou as paredes dessa igreja? Pegou lá, sei lá, tijolo, tudo, fez? Mas eu quero pagar esse serviço para você. O que a pessoa fez, a pessoa que levantou essa parede, eu quero dar o pagamento dela para você. Você aceita? Por quê? Oi? Quem recusa dinheiro, tá certo. Alguém aceita? Vocês não fizeram nada na construção. Obrigado, Roger. Na construção dessa igreja. Mas eu quero dar o pagamento da construção para algum de vocês. Alguém aceita? Aceita, né? Pagamento, né? Não tem como. Mas se a gente parar para pensar, é justo eu aceitar o pagamento? Por quê? Porque eu não mereço, né? Não fui eu que fiz. A graça é um pouco parecida com isso. A gente tem dificuldade de entender, de aceitar realmente a graça de Deus, porque a nossa vida funciona através de uma coisa chamada mérito. Pode ver, tudo que a gente faz na nossa vida, todas as partes, seja no emprego, a gente ganha promoções porque somos bons funcionários, então a gente merece uma promoção. A gente se esforça para isso. Vestibular, por exemplo, falar aqui na realidade dos jovens. Todo o sistema para a gente entrar numa faculdade, a gente tem que estudar por muito tempo e merecer entrar naquela faculdade, porque a gente se esforçou, a gente estudou, então eu mereço entrar. Se eu não entrei, porque não mereci, tem que me esforçar mais por mais um ano, e por aí vai. E muitas vezes aqui na nossa igreja também. Não, eu vou merecer alguma coisa, não sei, cargos diferentes aqui na igreja, um cargo de liderança, porque eu mereço, que eu me esforcei,
Estou aqui como membro ativo todos os sábados, todos os dias na semana. Venho aqui, monto todo esse cenário. Aliás, obrigado pessoal do Jovem que montou, porque foi difícil ontem. E tudo é em relação ao merecimento. A gente pensa que a gente merece as coisas. Nossa sociedade trabalha dessa forma. E eu quero dizer que não tem nada de errado do mundo viver dessa forma. Não tem. Porque se a gente para analisar, é relativamente justo. Eu me esforcei, trabalhei, claro, dentro das minhas possibilidades. E aonde eu alcancei, ok. Mereci aquilo, conquistei. Mas quando a gente fala nossa vida espiritual, essa justiça com Deus, ela é um pouquinho diferente. A gente projeta essa vida de mérito em Cristo. Como se a gente merecesse realmente alguma coisa dele. Mas a gente precisa ver alguns pontos sobre a graça para realmente entender o que é isso. Porque eu não preciso dizer aqui para nós que a graça ela não vem por merecimento. A gente já ouve isso há muitos anos. A graça ela vem por misericórdia de Deus. Mas e aí? O que isso muda na minha vida? Então, eu separei 3 pontos para a gente entender. 3 pontos que estão na Bíblia que ela vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre isso. E primeiro eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas no capítulo 15, no verso 1 até o verso 7. Lucas 15, do 1 ao 7. Conseguiram abrir? Ok, está ali projetado também. Diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Primeiro ponto aqui. Mas vamos lá, agora vamos entrar nas parábolas aqui. Parábolas da ovelha perdida, versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Continua no verso 8 comigo. Parábola do dracma perdida. Da dracma perdida. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Verso 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O primeiro ponto que a gente precisa levantar para a gente realmente entender a graça, é que a graça ela não é sobre os santos. A graça não é sobre uma pessoa que faz tudo certo, que se esforça, não é isso. A graça, ela é sobre pecadores. Notem que as 2 parábolas que a gente viu aqui, a ênfase não está nem nas 99 igrejas, 99 ovelhas, e nem nas outras dracmas que estavam ali prontas, achadas pela mulher. Não, estavam nos perdidos. Estavam naqueles que estavam longe. Então, mais uma vez, a graça não é sobre os santos, sobre os que fazem tudo certo. A graça é sobre pecadores. Não importa o que a gente faça. E aí é que mora a dificuldade. Não importa o que a gente faça. Não importa quantas vezes nós vemos para a igreja, nos vestimos bonito aqui, coloquemos um terno, uma gravata, um vestido, seja o que for, todos os sábados presentes cantando com alegria. Não importa. Não é isso. A graça não é sobre isso. A salvação não é sobre isso. A graça tem a ver com aquele que não fez nada, que passou uma vida em dificuldade, mas que em algum momento rogou a Deus e foi encontrado pela graça. A graça é sobre isso. Eu vou pedir para
o pessoal do som soltar aquele vídeo para mim, por favor. É um videozinho bem curto para a gente assistir. E se puder apagar as luzes também, para ficar mais fácil de ver, a gente vai entender um pouquinho. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Obrigado. Esse vídeo é interessante, porque como a gente está vendo aí no vídeo, a gente viu diversos tipos de pessoas mostrando tudo aquilo que eles fizeram. Teve um voluntário na África, teve uma que, cometi uns erros, mas fiz uns acertos. Acho que compensa um pouquinho, um por um, né? Aí alguns que passam mais rapidinho, minha mãe e a igreja, eu me batizei quando eu era pequeno, tudo certinho. Mas no final das contas, nenhum deles era bom o suficiente. A graça é sobre isso. Porque aquele que cometeu erros durante a vida inteira, mas que era colocado como filho de Deus, esse sim, foi o que a balança pesou para o bom o suficiente. A graça é sobre isso. A graça é sobre aquele pecador que se arrepende. Mas agora a gente tem que pensar numa coisa. Notem que as pessoas, ao verem aquela cena do rapaz que foi bom o suficiente, Jesus subiu na balança por ele, e até mesmo aqui na nossa história, nos 2 primeiros versículos, as pessoas que mais tinham dificuldade de entender, que mais ficavam irritados com essas atitudes que Jesus tinha de se relacionar com os pecadores, etc., quem eram? Os religiosos. Geralmente, os religiosos são os que mais têm dificuldade de entender a graça. E na realidade isso é uma situação extremamente triste. Porque muitas vezes a gente critica essas atitudes, não, os religiosos, os fariseus, eles não entendiam. Como é um absurdo conviver com Jesus e não entender. Mas muitas vezes eu e você não entendemos também. Porque muitas vezes eu e você julgamos da mesma forma. Como pode
Uma pessoa que passou a vida inteira pecando, nunca veio para a igreja, nunca fez nada. E a gente lê que Deus a aceita como filho da mesma forma que nos aceita. Para nós isso é injusto. Mas como filhos de Deus, eu e você, nós precisamos entender. Mais uma vez eu repito, a graça é sobre pecadores, onde Jesus nos alcança. Mas aí vamos para o nosso segundo ponto da graça. E agora é um outro texto da Bíblia, o livro de Efésios. Efésios, no capítulo 2. Efésios 2, verso 8 até o verso 10. Porque agora a gente se pergunta, ok, é sobre pecadores. Nada do que eu faço realmente importa para a minha salvação, não é sobre isso. Mas então eu não tenho que fazer nada? Isso não muda nada na minha vida, então eu posso continuar cometendo os mesmos erros, mesmo tendo aceitado a graça, eu não faço mais nada da minha vida. Continuo com a mesma vida de sempre. A Bíblia ela nos ajuda sobre isso. Então, Efésios capítulo 2, no verso 8 até o 10. Verso 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Entendemos isso até aqui. Mas agora, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Então, se o primeiro ponto é de que a graça não é sobre santos, mas é sobre pecadores, o segundo ponto é de que a graça, ela não é o oposto de esforço, ela é o oposto de merecimento, e são coisas totalmente diferentes. Como a gente viu aqui no versículo 10, a crítica ela não está nas pessoas que se esforçam para viver as boas obras. Pessoas que se dedicam, que aceitaram a graça de Jesus e decidiram viver uma vida dentro dos padrões do reino de Deus. A crítica não está isso. Não faria sentido nenhum essa crítica. Mas a crítica está nas pessoas que acham que merecem a salvação porque fazem boas obras. Então a graça ela não é o oposto de esforço, mas de merecimento. A gente tem como eu falei, é difícil de entender a graça, tanto para os dois lados. Tanto do lado de preciso fazer para merecer, quanto do outro lado totalmente oposto, que é não fazer nada porque sou salvo pela graça. Criando assim uma graça barata, aquilo que a gente sempre fala. Uma graça barata, uma graça que não é real. Porque como a gente vê a graça, ela nos transforma. Ela é o oposto de merecimento. A crítica de Jesus nunca foi em cima daqueles que se esforçavam. Notem que todos os encontros em que Jesus tinha com algum pecador, ele sempre falava, vá e não peques mais. A partir do momento em que um pecador ele encontra realmente a graça, a salvação, a pessoa de Jesus Cristo, a vida dele é transformada. Ele não é perfeito, não é, mas ele busca aquilo, esse processo de uma busca por uma vida melhor, reconhecendo de que ele não merece nada, mas ele tenta. As obras que vêm a seguir da graça são uma resposta direta ao amor do nosso Deus, por mim e por você. Esse é o segundo ponto. E é por isso que é preciso entender sobre isso, para que a gente não viva em nenhum dos lados opostos que estão errados, mas a gente ter essa vida equilibrada. Não somos merecedores, mas eu recebi esse presente. E eu quero viver uma vida diferente. Por quê? Porque eu recebi esse presente. Mas no final das contas eu não mereço. Mas eu vou tentar. Todos os dias da minha vida. E a gente vai ver durante essa semana de como essa transformação na nossa vida, em algumas atitudes, alguns relacionamentos, elas acontecem, ou pelo menos deveriam acontecer. Como eu falei, na vida em comunidade. Como que a graça afeta o nosso relacionamento com o nosso próximo. A gente vai ver que tem uma ligação direta com isso. Na nossa questão de discipulado, porque a gente fala tanto de ser discípulo de Jesus, de querer imitar Jesus, mas a graça ela se relaciona com isso de uma forma que a gente precisa entender. E é amanhã que a gente vai ver sobre isso. E diversos outros pontos. Nós fazemos as coisas boas, não porque merecemos, porque vamos tentar alcançar a salvação por isso. Não,
mas é uma resposta ao amor de Deus. E agora o terceiro ponto. E aí eu volto a pedir para você abrir em outra parte da sua Bíblia, no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 8. Aqui a gente vai ler, porque é uma história um pouco grande, se a gente fosse parar para ler tudo. Mas aqui então, eu separei alguns pontos. Atos, capítulo 8, primeiro do verso 1 até o 3. Você conhece a história. Personagem, talvez um dos mais famosos de toda a Bíblia. Mas essa história desse personagem tem uma relação tão forte com a graça que a gente não pode deixar passar. Leiam aí, Atos capítulo 8, do verso 1 ao 3, para começar. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os o cárcere. O início da história de Paulo ou Saulo, né? O início da história. Um religioso, e a gente vê na Bíblia que ele era um grande estudioso, ele era um discípulo de Gamaliel, um dos líderes, né, dos religiosos da época. Então a gente entende que Saulo, ele era um homem de muito conhecimento. E é interessante que essa descrição desses 3 primeiros versículos vai mostrar que Paulo ele persegue os cristãos. E o mais interessante que eu gosto de ver na vida de Saulo é de que ele não fazia isso como uma forma de afronta a Deus. Não, preciso perseguir esse povo porque sou contra esse Deus. Não. Os atos de Paulo, como religioso, eram porque ele achava que aquilo era o correto. Que aquilo ele estava o quê? Obedecendo Deus. Fazendo o que era bom para Deus. Então notem aquilo que a gente falou. Os religiosos são os que mais têm dificuldade. Porque é difícil de abandonar o eu. Difícil de tirar o orgulho. E a graça é totalmente sobre isso. Então o início da história de Saulo. Uma perseguição forte contra a igreja. Mas como eu falei, a história é muito grande. E a história de Saulo, ela vai ali para o capítulo 9, onde ele diz no versículo 1 até o versículo 6. E é o episódio famoso da história dele, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra todos os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que o caso chegasse a alguns que eram do caminho, assim homens e mulheres o levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximarem-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão os que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouviram a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. E estes 3 dias, sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. E aqui a famosa parte da vida de Saulo, em que Jesus aparece para ele, na estrada para Damasco, quando ele tinha carta para poder perseguir os cristãos para mais longe ainda. Talvez ali fosse iniciar a grande perseguição. Jesus aparece para ele e fala: Saulo, por que me persegues? E Saulo ele cai no chão e não consegue ver. E a gente conhece o desenrolar da história. Mas tem um versículo, o versículo 15 dessa mesma história, depois de tudo isso que a gente viu, de toda essa atrocidade que este homem fez. E aqui tem uma resposta de Deus para a vida deste homem.
que é o ponto central, é o entendimento do que realmente é graça, que diz assim: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Depois de cair, o Senhor aparece para Ananias, um profeta, em visão, e fala para ele ir até Saulo. E Ananias, por conhecer a reputação, obviamente não queria ir, acho que nenhum de nós ia gostar de ir, para ajudar Saulo. Mas essa resposta de Deus para Ananias, ela é fantástica, porque Deus coloca Saulo como o escolhido. O mesmo homem que desde a sua juventude perseguia todos os seguidores de Jesus, que matava, que aprisionava, que esteve presente no assassinato de Estevão, este homem foi escolhido. O terceiro ponto é de que a graça nos alcança aonde estivermos. A graça de Deus vem até nós, independente do que a gente tenha feito. E esse é só um dos grandes exemplos que a Bíblia nos dá. Porque se a gente analisar tudo que passou, todos os encontros que Jesus já teve, a graça de Deus alcança qualquer um. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei se por algum motivo você se sente envergonhado de alguma forma, se você não se sente próximo de Deus de algum jeito, por alguma coisa que você tem feito ou está deixando de fazer, mas eu te digo, isso não importa. Isso não importa. Se a graça de Deus apareceu para Saulo e o escolheu, Deus o escolheu, Ele também quer escolher a mim e a você. E a gente precisa aceitar essa graça. Aceitar. Porque chegou o momento. A graça de Deus, ela bate hoje para a gente. E a gente tem que aceitar isso hoje. Não é pensar daqui uma semana. Imagina se Saulo tivesse ouvido, passado por tudo isso, e falar, vou pensar. Daqui um mês eu penso. Não. A gente conhece a história, a resposta de Saulo é imediata. Porque ele entende. E a pergunta é, você entende? Será que eu e você realmente entendemos o que é isso? Será que eu e você aceitamos de verdade? E eu te digo, não importa o que esteja acontecendo, não importa onde você está, a graça te alcança. A graça te alcança. A graça de Deus, ela é tudo na vida do cristão, tudo. Existe um texto de Ellen White, no livro Caminho a Cristo, na página 18, que diz assim: é-nos impossível, por nós mesmos, escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio e não podemos transformar. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas neste caso, são impotentes. Poderão levar a um procedimento exterior correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes de vida. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. E este poder é Cristo. Tudo é pela graça na vida do cristão, do início ao fim. Todos os direitos que um cristão tem existem por causa dessa graça. Como eu falei, ela é o oposto do merecimento. É ela que rodeia a nossa vida. E o Luizinho, ele vai cantar uma música agora. Eu convidei ele para cantar. Uma música que vai falar sobre essa graça. Que a gente possa, durante toda essa semana, pensar um pouquinho sobre aonde está, para onde nós estamos indo com as nossas escolhas, com a nossa vida. E se nós estamos realmente entendendo e aceitando verdadeiramente essa graça. Que durante essa música você possa pensar sobre isso. E no final nós vamos fazer uma oração todos juntos.